Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, estou muito feliz de estarmos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos falar de uma mulher muito interessante. Nós vamos falar sobre Miriam, a irmã de Moisés. Isso mesmo. Gente, eu estive um pouquinho ausente esses dias, mas por conta de algumas atividades que mudou um pouquinho da nossa rotina aqui em casa. Segui com o meu devocional de uma forma mais sucinta, de uma forma mais prática, e é importante até compartilhar isso com vocês, porque é sempre muito bom nós termos um tempo reservado a sós com Jesus, no nosso quarto, ou em qualquer lugar específico que você goste, de estar sozinho, de se concentrar, de contemplar, de ler um livro, ler a palavra de Deus. É muito bom e ter aquelas horas reservadas, aqueles minutos reservados. Mas, por vezes, a gente precisa também adaptar a nossa realidade e ter o nosso tempo a sós com Jesus. A Bíblia diz: orai sem cessar. E isso fez muito sentido para mim nesses dias em que eu tive filho doente, onde teve uma sequência de atividades que mudaram aqui a nossa rotina. Então, orar sem cessar, em todo o tempo, enquanto você está ninando uma criança, enquanto você está lavando louça, está fazendo comida, está trabalhando, está cuidando do carro, enfim, independente da sua situação, está no intervalo ali na sua escola, faculdade, você pode ter esse tempo a sós com Jesus, tá bom? Então é importante a gente ter esse cuidado de não solenizar demais, de não criar muitos ritos para ter um tempo com Jesus, porque no momento que nós não tivermos condições de ter esse dia, a gente acaba não tendo esse momento com Deus, e Ele está incluso em tudo que a gente faz na nossa vida. Mas estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre Miriam. Ela é citada na Bíblia lá no iniciozinho de Êxodo como irmã de Arão. Logo em seguida, ela vai ser citada como aquela que vai ficar observando o seu irmãozinho descer o rio Nilo. Aquela passagem onde Joquebede coloca Moisés num cestinho e coloca no rio e pede para Miriam ficar observando. Miriam é aquela que faz o contato entre a filha de Faraó e a sua mãe, conseguindo com que o seu irmãozinho fosse amamentado por sua mãe. Miriam é citada também um pouquinho mais à frente na travessia do Mar Vermelho, onde após a travessia ela começa a cantar e dançar louvores ao Senhor, levando outras pessoas ali também a louvarem e agradecerem ao Senhor pelo grande milagre que havia acabado de acontecer. Mais tarde nós vamos citar um trecho específico sobre a vida de Miriam, em que eu estive refletindo e pensando para trazer aqui pra gente, tá? Ele se encontra lá em Números, capítulo 12, e vai contar uma história onde Miriam e Arão estão tendo um diálogo ali, uma conversa, e eles estão bastante incomodados. A Bíblia cita bem no comecinho ali que eles estão incomodados com o fato de que Moisés havia se casado com uma mulher etíope, uma mulher cuxita. Algumas versões vão trazer esse termo. E ali eles estão indagando, estão questionando, e em um determinado momento a Miriam questiona para o seu irmão: mas por que Deus só fala através de Moisés? Ele é melhor do que nós? Por que acontece só por meio dele? E ali acontece um sentimento de ciúme, uma inveja que está começando a ser gerada ali no coração de Miriam e de Arão. E Deus, ele escuta aquela conversa e ele fica irado. Então pede para Moisés, Miriam e Arão aparecerem, num local determinado ali na tenda do encontro, onde Deus falaria com eles. Nesse momento, Deus pede para que Arão e Miriam se aproximem e Deus chama a atenção deles dois ali naquele momento. Olha o que Deus fala para eles, tá? Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face fala com ele, às claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Então, naquele momento, a ira do Senhor se acende contra eles e Miriam fica leprosa imediatamente. Arão, vendo toda aquela situação, vai interceder pela irmã para o seu irmão Moisés, pedindo para que ele clamasse. E Moisés se compadeceu e pede a Deus para que cure Miriam. E Deus dá uma palavra dura para ele também. Por acaso, se o pai de Miriam tivesse cuspido sobre o rosto dela, ela não ficaria envergonhada, não ficaria afastada do arraial, da aldeia, durante 7 dias? Portanto, deixe que ela fique lá 7 dias afastada e depois ela vai retornar. Fazia parte ali
da cultura daquela época. Então, Miriam cumpre os 7 dias afastada e depois de curada, ela retorna para o seu povo e eles seguem em viagem. Gente, muitas coisas a gente consegue extrair dessa pequena história, desse pequeno trecho. Olha só, poucos versículos e a gente consegue aprender lições valiosas aqui. A grande questão que eu observo nesse texto, e fazendo algumas pesquisas, é que toda essa indagação de Miriam e de Arão não era porque Moisés havia se casado com um etíope ou cuxita. Não era tanto essa questão. A gente percebe ali que era em relação à hierarquia e era em relação à liderança que Deus havia delegado para Moisés. Então ela está questionando o fato de que por que Deus fala apenas por meio de Moisés e não fala também através de nós. Então a gente percebe ali uma certa insubmissão, uma tentativa de usurpar ou de não aceitar a liderança que o irmão estava exercendo na vida dela. Nesse ponto sobre a liderança, nós poderíamos falar horas, tá? A gente poderia falar sobre a questão da honra, a questão do respeito, a questão de nós entendermos que as lideranças elas são estabelecidas por Deus, a própria palavra diz isso. E essas lideranças, elas podem ser aplicadas em diversos aspectos da nossa vida. Qual é a primeira liderança que nós temos? A figura de liderança que nós temos desde a infância. Pai e mãe. Nós devemos respeito, nós devemos honrar. Nós temos figura de respeito na escola, professor, diretor, nós temos liderança na igreja, o pastor ou líder religioso que você segue. Nós temos um líder no trabalho. Então, em várias esferas da sociedade, nós temos liderança e nós precisamos ter muito cuidado com esse sentimento que é comum, tá? Que é presente no coração do ser humano, que é essa tentativa de insubmissão, de sempre achar que poderia fazer melhor. Eu costumo falar que todas as pessoas que são lideradas deveriam ter, pelo menos em algum momento da vida, a experiência de liderar pessoas. Ali ela saberia que muitos dos anseios e das sugestões que elas dão, na verdade elas já foram tentativas e já passaram também pela cabeça do líder, mas a execução existe entre o planejamento e a execução existe uma lacuna e nessa lacuna existem obstáculos e desafios e coisas e prioridades. E muitas vezes quem está sendo liderado não consegue enxergar. Então é muito fácil, enquanto nós estamos liderados, nós apontarmos para a liderança. Ah, ela poderia fazer desse jeito, ele poderia fazer desse jeito. Se eu fosse líder, eu faria de tal forma. Será se você faria de tal forma? Será se o seu líder não já tentou, não já pensou, já foi por esse caminho e não deu certo? E ele está tentando seguir uma orientação de Jesus? Será se o seu líder não está enxergando coisas que você, por conta da sua posição, não está enxergando? Porque, querendo ou não, o líder ele tem uma posição diferente e muitas vezes privilegiada. Ele conhece todos, ele consegue enxergar mais coisas. Então, esse ponto é importante. Trazendo para a figura do pai e da mãe, nós precisamos trazer essa referência. Helena trouxe água para mim. Então, nós poderíamos passar horas e horas aqui falando sobre esse assunto, que ele é bastante extenso. Pode ser assunto de um outro vídeo. É interessante nós observarmos que Deus, ele escuta aquela conversa e ele se ira. E ele chama os três ali para um diálogo, onde ele vai chamar a atenção exatamente de Miriam e de Arão. Porque somente Miriam foi cometida de lepra e Arão não, sendo que os dois estavam tendo essa conversa. De acordo com alguns estudos, as suposições é de que Miriam teria iniciado aquela conversa. Por isso, ela foi a que recebeu o castigo da lepra. Mas aqui nós vemos uma atitude muito linda de Deus, de amor e cuidado para todos, tá? Todos os envolvidos. É muito interessante nós observarmos isso. A Bíblia não deixa claro se Moisés soube ou não daquela conversa, mas ela é específica em dizer que Deus ouviu aquela conversa. E aqui eu quero trazer uma reflexão nesse ponto. Arão, Moisés e Miriam eram irmãos. Aqui a gente pode trazer para o contexto familiar, a gente pode trazer para o contexto do ambiente de trabalho, mas hoje eu quero trazer para o contexto de igreja. Na igreja nós nos saudamos de irmãos. E isso não é apenas um jargão, isso não é apenas algo que a gente aprende e faz parte de um evangeliquez. Na verdade, somos irmãos de fato por conta da aliança que nós fizemos com Jesus. Ele é o Filho de Deus
e nós nos tornamos co-herdeiros, nós nos tornamos irmãos, nós somos adotados por Deus por conta do sacrifício de Jesus. Então, de fato, nós temos uma aliança, nós somos irmãos em Cristo, é assim também que nós nos chamamos, não é verdade? Muitas vezes as emoções são o ponto de conflito e a forma como as pessoas elas vão lidando ali para solucionar acaba piorando as situações. É verdade que nós somos diferentes, muitas vezes os pontos de vista eles são diferentes também, mas nós precisamos ter muito cuidado, sermos intencionais nas nossas relações também. Nós temos cuidado com a nossa comunicação, nós nos preocuparmos em como o outro está entendendo, está compreendendo ali aquilo que nós estamos falando, porque os principais atritos que acontecem muitas vezes é por falta de comunicação ou ruídos nas comunicações. E aqui eu queria chamar a atenção porque em muitos momentos é muito fácil a gente se colocar na posição de Moisés e falar: tem pessoas falando sobre mim, tem pessoas levantando calúnias, tem pessoas maldizendo a meu respeito, julgando, mas é porque nós não temos a tendência de enxergar o tanto que nós somos falhos. Então nessa história eu gostaria que você e eu nos colocássemos na posição de Miriam e de Arão. Às vezes nós somos aqueles que geramos a conversa, como foi o caso de Miriam, nós provocamos situações, nós provocamos diálogos em que acontece ali a maledicência e muitas vezes nós somos omissos, nós nos ocupamos do lugar de Arão, escutamos, às vezes apoiamos ou não, mas ficamos ali sem um posicionamento. E a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque a justiça de Deus ela veio para todos, ela veio para Moisés, mas ela veio também para Miriam e para Arão. E Deus em amor, ele corrigiu a filha a que ele amava, ele corrigiu Miriam. Agora imagina aí situações em que você já passou dentro da igreja ou em outro ambiente, onde certamente você foi vítima de uma conversa desagradável ou você fez parte dessa conversa, você ouviu falar a respeito de uma outra pessoa, você também provocou conversas, mesmo que você tinha certeza daquilo que você estava falando, mas aquilo não provocaria edificação, aquilo não ajudaria ninguém, apenas aquela informação geraria mais desânimo ou ira, ou distorcer o olhar que outra pessoa tem a respeito de um terceiro. Então eu queria que a gente analisasse e tivesse muito cuidado nesse ponto. Imagina um pai vendo dois filhos se desentendendo. Como que não fica o coração desse pai, dessa mãe? E o ideal é que o pai ele vai ter que tratar o filho que está recebendo aquela situação desagradável e o filho que está provocando a situação desagradável. Deus ele vai tentar ali como um pai remediar aquela situação e com justiça e amor ele vai lidar com as duas questões. Nós precisamos levar a sério essa reflexão aqui a respeito de Miriam. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A própria palavra de Deus diz lá em Tiago que a coisa mais difícil do ser humano controlar e que não consegue é a própria língua. Então nós temos um poder muito grande na nossa boca. Poder de abençoar, tem vida através das palavras, ou o poder de amaldiçoar, gerar morte através das nossas palavras. Quem nunca foi profundamente ferido por conta de uma palavra? Muitas vezes as palavras elas ferem mais do que uma agressão física. Então nós precisamos estar atentos, porque é muito fácil a gente olhar na história e se encaixar perfeitamente como vítima, se encaixar na situação de Moisés. Mas a maioria das vezes, eu tenho quase certeza que nós nos comportamos mais como Arão e Miriam porque somos falhos. Então que nós possamos aprender algo com essa lição de hoje e nós sermos mais intencionais em nossas conversas, termos cuidado com aquilo que nós falamos. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de um apoio, de um incentivo, de alguém que acredita, de alguém que diz: eu vou andar junto com você, como eu posso te ajudar? Tentar estar junto para enxergar o que aquela pessoa está enxergando e talvez você não estava da sua posição no que diz respeito à liderança. E aí, a partir disso, você vai conseguir entender alguns pontos. Eu vou dar um exemplo. É muito comum que aconteça isso com pessoas novas. Pessoas que recém chegaram a uma comunidade, a um grupo, a um determinado ministério, enfim, a determinada empresa. É muito comum que quem chega
chega assim com tudo, né? Com energia uau lá em cima, querendo revolucionar tudo, querendo fazer tudo diferente, tudo novo, cheio de ideias, tá? E começa a apontar quem já estava, a liderança anterior, e começa a pensar assim, por que não faz desse jeito? Por que não faz assim? Nananana, cheio de ideias. E quando essa pessoa, ela anda um pouquinho junto, ela vai começar a entender o porquê que aquela comunidade, aquele grupo, aquele trabalho segue um ritmo, segue um fluxo. E ela vai começar a se adequar à corrente. Só que quando essa pessoa ela não permite observar e andar um pouquinho junto, e ela já com afã de mudar, ela já chega querendo revolucionar, é muito frustrante. É muito frustrante para essa pessoa, porque ela começa também a despertar sentimentos e nos outros que já estão ali. Essas informações, esses ataques às vezes geram desânimo, tristeza, não ajudam em nada. O líder também sofre com tudo isso. Se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria: chegou num lugar novo, tem uma liderança, anda junto, dá as mãos, vai devagar, observa, sabe? Dê o tempo e vai trazendo ideias aos poucos dentro da realidade daquele ambiente. Às vezes você vem de um outro lugar que funcionava de um jeito, uau, e lá dava certo. Às vezes aqui não, porque são outras pessoas, outro ritmo. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. E no que diz respeito a filhos e pais, por vezes a gente, quando é mais novo, a gente pensa assim, ai, por que meu pai agiu dessa forma? Por que meu pai... Eu gosto sempre de trazer uma reflexão para jovens, quando eu falo sobre pais e filhos, de que mesmo quando seu pai errou, foi na tentativa de acertar. Que nenhum pai quer errar com o filho, nenhum pai ele quer o mal para um filho. Então, às vezes, os pais eles erram, mas é tentando acertar. E que os filhos tenham paciência, tenham amor, tenham respeito, porque foram pessoas que deram a vida, tá, para vocês e cuidam com maior amor. Os pais têm limitações e eles vão errar, porque eles são pecadores. Mas isso não dá direito a um filho de não honrar um pai, de não respeitar o pai. E talvez quando você se tornar pai e mãe, você vai conseguir enxergar e entender um pouquinho disso. Eles já viveram mais tempos, eles têm mais experiência. Então, assim, é uma voz que deve ser ouvida e são pessoas que devem sim serem respeitadas. Gente, eu termino esse devocional assim, ficou um pouquinho longo, mas eu acredito que nós conseguimos extrair também verdades importantes desse texto e nós ficaríamos horas aqui conversando. Mas vai ficar para um outro momento. É com muito carinho que eu me despeço de vocês. Deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, deixa seu comentário e até o próximo. Beijo!